Estamos de novo aqui no canal, nesse espaço, para falar sobre a medicina do viajante. Eu, que criei a Doutora Viaja, venho falar para você sobre algumas coisas que podem acontecer antes, durante e após viagem. Muito bem! Hoje nós vamos falar sobre medicina do viajante, que foi um outro tema que eu coloquei na pesquisa e foi bem solicitado. Eu tô aqui então, coloquei inclusive o meu Viaja Bastante, essa canequinha eu trouxe de Como, tenho aqui um quadro que eu pintei depois que eu voltei de lá, e aqui eu tenho minhas almofadas que eu fiz com uma coxa que eu trouxe da Turquia. E um chazinho aqui de menta hoje. Bom, viajar é uma beleza, né? Acho que não tem uma pessoa que não gosta. E tem algumas implicações antes, durante, depois. Nós precisamos nos preparar para ir. É muito bom quando estamos lá. Quando voltamos temos problemas ou lembranças, coisas boas que acontecem. Hoje ainda tenho que pagar o cartão de crédito, enfim. Mas é isso aí. Temos muitas coisas para programar. Por exemplo, quem viaja com criança precisa de autorização judicial. Alguns países precisa com tradução juramentada. Minha irmã, ela é advogada e nós precisamos viajar. Então ela fez todo o trâmite com a questão jurídica para que a gente pudesse ter ido para a África do Sul. E um dia eu conto para vocês também. Agora, eu fiz várias anotações aqui, vocês me perdoem, às vezes eu vou colar um pouquinho, porque é muita coisa para eu lembrar. E acho que esse tema é interessante, muito interessante, para a gente dar continuidade em diversas vezes, que acho que dá para se estender, né? Então, quando a gente viaja, tem a questão das vacinas. A vacina, por exemplo, febre amarela, né? Febre amarela, hoje você pode tomar em algum postinho e fazer o certificado internacional direto no site, online. Então você põe o código daquele lote da vacina que você tomou, né, que vem o comprovante, e isso você coloca no site, faz para você o certificado, você imprime, né? Ele vem em inglês, então você apresenta no país que você precisar. É importante tomar a vacina 10 dias antes, eu prefiro ainda mais do que 10 dias, porque se tiver no 10º dia você for embarcar e tiver com problema, aí a viagem não é legal. Então tem até um vídeo meu sobre isso. Né? Febre amarela é importante a gente se prevenir, porque pode causar uma hepatite grave, hemorragia, então isso tudo a gente não tem condições de agir quando tiver bem perto de embarcar, né? Então, eu tive um monte de perguntas esses dias, né? Porque eu fiquei um tempo fora, viajando, e aí todo mundo quer saber o que está acontecendo, se está bem, se não está, se tem alguns sintomas. Bom, quando a gente viaja, é importante então verificar qual é o clima do local, quais são os focos de doença, se tem a culinária que te agrada ou não. Se você tem alergia, é importante verificar qual é o hábito do local para ver se aquilo lá para você pode tolerar ou não. Porque afinal de contas você tem que aproveitar a viagem e não pode também deixar de aproveitar aquele momento, né? E senão você vai viajar e não aproveita a culinária, não experimenta as coisas, não adianta ter essa exposição no local.
Então é importante a gente saber os costumes para que a gente possa também aprender as diferenças culturais. Por exemplo, na África do Sul, nós participamos de uns eventos numa tribo, né, local, e comemos nessa tribo. Eles fizeram uma comida ali caseira pra gente. Então tem que experimentar. Agora, experimentar com segurança, né? Então, a gente sabe que muitos locais transmitem doenças via animal, pelos animais. Então, cuidado, né, de comer comidas exóticas, de origem duvidosa. Eu fiquei na China por um tempo, né? Fiquei mais ou menos um mês na China. E lá na China tem algumas comidas exóticas. Mas assim, não comi barata, comer escorpião. Tinha uns espetinhos, mas não preciso experimentar isso, né? Experimentei outras coisas, que era o que tinha, por exemplo, sapo, enfim. Isso também é uma conversa para um outro momento. Mas é importante a gente entender como é o hábito no local e ver o que a gente tolera. Tive problema na China? Tive já problema. Então eu estava lá umas 2-3 semanas e acabei ousando e comi um espetinho de frango na rua e realmente tive uma diarreia imensa. Não foi legal a situação de perda de líquido, de fraqueza, tremor, né, sudorese fria. Então tudo isso daí, quando você está viajando, e eu viajei sozinha na China, então acaba tendo dificuldade, né, para poder depois obter socorro, né, alimentação, depois medicamento, você não fala aquele idioma, né? Eu sempre levo um kit, né? Um dia a gente também pode falar sobre isso, sobre os kits que a gente pode levar numa viagem. Documentação é importante, né? Então a gente já falou sobre autorização judicial, visto e também seguro-saúde. Então se você tem passaporte daquele país que você vai, ótimo, muito bem, você vai ser atendido pelo sistema de saúde do local. Do contrário, é interessante fazer uma certificação, né, um seguro viagem. Eu fiz um curso de medicina, o transporte de pacientes, em transporte aéreo, e também tenho uma anotaçãozinha no meu programa de milhagem de uma companhia aérea. Então, algumas coisas de primeiros socorros a gente também precisa aprender, mesmo não sendo médico, para poder identificar sintomas quando a gente está viajando. Joia. Então eu falei sobre a alimentação, né? E, por exemplo, mesmo não estando em viagem, alguns hábitos são básicos, né? Por exemplo, dentro de casa, não entrar com sapato sujo da rua, lavar a mão, verificar se você encostou em algum lugar e tal. Isso é coisa que, independente de foco de doença, a gente precisa tomar cuidado. Tá. Sobre o coronavírus, que está no momento, tem muita coisa a se falar, muita coisa a se pesquisar. O coronavírus é um vírus com material genético dentro, e em volta existe uma cápsula de proteína, que essa cápsula é o formato que ela possui em forma de coronavírus. Não é de hoje, né? Em 2003 teve a SARS, que é uma síndrome respiratória. Esse vírus ele é transmitido através do gato. Em 2012, na Arábia Saudita, um outro vírus dessa mesma família dá uma outra síndrome respiratória, que é a MERS, transmitida através do camelo.
Esse vírus agora não se sabe a origem ainda. É da mesma família, no entanto, não se sabe a origem ainda. Tem uma transmissão? Tem. É alta letalidade? Não. Hoje eu até peguei os dados aqui na internet, né? Na Itália há 1.689 casos, né? Uma população, então isso é um número até que baixo. Irã está no mesmo patamar, 1.501 casos. Coreia, 4.212 casos. Existem hoje 89,5 mil casos no mundo, com 3 mil mortes em 67 países. Então, é um vírus que se espalha? Sim, é um vírus que se espalha. Medidas preventivas temos que fazer? Sim. Então, eu vejo muita... Outra questão que também me perguntaram, né? Uso de vinagre não faz muito sentido para lavar a mão, né? Então, lavar a mão é água, sabão, um álcool para desinfetar. Álcool sim é importante, né? Mas a medida básica é água e sabão. Existe uma permanência que o vírus fica? Existe. Esse vírus sabemos quanto fica? Não sabemos. Então, a medicina é assim, né? A gente acaba descobrindo as coisas na medida que elas ocorrem. É uma coisa a se preocupar tanto assim? Aqui no nosso país temos muitos outros casos de outras doenças que podem sim ser mais preocupantes. Bom, sinais e sintomas, isso daí vale reforçar que é para qualquer doença respiratória. Né? Febre, tosse, falta de ar, dificuldade respiratória. Agora, nós vivemos num país que... São Paulo, né? Nós vivemos numa cidade que oscila muito a temperatura. Aqui em São Paulo, hoje chovendo, frio, nem parece verão, não é? Então, quem tem doença respiratória de base, que já tem uma DPOC, por exemplo, ou paciente asmático, os nossos pacientinhos atópicos, né? Os atópicos têm também uma dificuldade respiratória com essa oscilação de temperatura. De manhã faz frio, na hora do almoço faz calor, no final da tarde esfria de novo. Então, esses pacientes são mais suscetíveis. Agora, não é porque teve uma coriza, uma falta de ar, que já é um coronavírus. Então, pode ser sim uma reação do próprio organismo, que desencadeou uma crise de asma, né? Mas a gente tem que sim tomar cuidado, vai avaliar em pronto atendimento para verificar se tem um desconforto respiratório que nós podemos ajudar, né? Às vezes precisa fazer uma inalação, um corticoide, ou mesmo entrar no respirador, né? Intubação. Então, todos esses graus de ajuda, esses são importantes para que a gente possa dar um suporte respiratório, porque o suporte respiratório, até depois de um certo momento, existe uma fadiga, né? Fadiga, daí a gente escolhe pelo respirador para esses casos do paciente, né? Complicações, então, pneumonia, síndrome respiratória aguda, fibrose pulmonar, insuficiência respiratória aguda e insuficiência renal. São casos que essas doenças virais podem desencadear. Agora, é interessante, né? Existe um pânico generalizado para diversas doenças respiratórias. Aconteceu isso com outras doenças, né? H1N1, agora com coronavírus. Precisamos tomar cuidado. Então, com esses pacientes que já têm uma doença respiratória de base, uma suscetibilidade maior, pacientes que têm doenças que diminuem a parte imunológica, então pacientes oncológicos, diabéticos, com HIV. Então, esses pacientes que têm uma suscetibilidade maior, a gente realmente tem que ficar mais de olho.
E não adianta também chegar num pronto-socorro e já pedir máscara, né? A máscara, ela tem um tempo de uso, tem um tempo, o jeito de utilizar, não adianta só cobrir boca, tem que cobrir boca e nariz. Não é todo tipo de máscara que pode usar e não é todo tipo de máscara que protege. Existem vários tipos de máscara, né? Tem máscara que tem um grau um pouco maior. Janela, né? Janela, outra coisa que também me perguntaram aqui, né? Janela de sintoma. Tá, valem os 14 dias? Valem. Tem gente que tem uma rapidez para aparecer sintomas e tem gente que não sente nada e também não se percebe, né? Também tem esse fato aí pra gente considerar. Uma outra coisa que me perguntaram sobre a gripe aviária, que é um pouquinho diferente, né? É um vírus influenza, ele não é transmitido entre humanos, é somente contato com a ave. E a outra coisa que me perguntaram também é sobre a vacina contra a gripe. Era dada também, né, na gripe aviária. A gripe aviária foi em 2003 na Ásia, mas ela não é a vacina não é 100% eficaz. É uma forma de a gente proteger, a medicina a gente tenta todas as formas possíveis. Tanto que agora também, com o coronavírus, o Ministério da Saúde vai antecipar a vacinação para 23 de março, a vacina da gripe. Tá, vamos falar sobre algumas medidas que tem outras doenças de viajante que eu gostaria de falar, né? Sobre febre tifoide, por exemplo, né? Uma doença bacteriana, tem que tomar cuidado com alimento, água. Aí as hepatites, hepatite A, hepatite B, hepatite B, a gente também pode falar outro dia sobre isso. O que mais? Tá, e outra coisa na antroposofia, acho que é legal a gente falar, porque também teve essa outra coisa também, que muita gente foi dando dica, falando sobre coisas, assim, bem diferentes, ousadas até, né? Que talvez não façam muito sentido. Bom, eu gosto de colocar o aromatizador, eu acho que para a parte respiratória é interessante. Então, observar, né, se tem alguma coisa que possa colocar ali no respirador, no difusor. Então, por exemplo, existe uma planta indiana que chama Ravensara, que é anti-inflamatória, a hortelã-pimenta, que ajuda também, né, nessa parte respiratória, melaleuca, cardamomo e limão. Limão, cuidado com mancha, fitodermatose. Na antroposofia, eu utilizo um medicamento que é a base de ferro, fósforo e prunos, anica e mercúrio e o visco. Então, para os meus colegas aí, médicos antroposóficos ou terapeutas antroposóficos, vale dizer que existe alguma forma de ajudar quando já existe sintoma ou preventivo. Então, nesse momento, a medicina antroposófica, então é uma medicina, né, a gente vai ter uma live sobre isso também, mas a medicina antroposófica existe uma forma de, no dia a dia, ter uma prevenção, e nos casos que já existe uma dificuldade respiratória, dá para utilizar, né? A medicina antroposófica possui injeções, são os medicamentos injetáveis, tem aqui no Brasil, tem da Alemanha, tem da Suíça, tem uma forma de ajudar sim com o injetável, com uma melhora na parte respiratória, inclusive dá para colocar no inalador.
Então acho que estamos terminando aqui um pouquinho do assunto que eu gostaria de falar. Eu queria deixar só uma dica aqui pra gente, que no Emílio Ribas é o hospital de referência e possui um setor de atendimento para a medicina do viajante. Tem alguns dias que existe atendimento, dia e horário, precisa fazer um agendamento. É um setor interessante de ajuda pública para antes de viagem, durante, né, quando tiver algum trânsito aqui pelo país, ou pós-viagem. E agora é considerado referência caso precise ter alguma investigação sobre o vírus que está aí no momento. Tudo bem? Então hoje é isso. Espero os seus comentários aqui, que eu depois respondo, faço uma nova live, complemento essa. Assunto temos aos montes. Você vê, a cada dia tem novos dados, novas pesquisas, novas descobertas, novos interesses comerciais, políticos. Isso daí é difícil de a gente entrar no assunto, mas e também mitos, né? Mitos e fatos sobre prevenção, sobre condutas quando já existe um sintoma instalado. Também não adianta chegar lá no posto de saúde ou no plantão, né? Como já fizeram uma vez, me contaram, que levaram uma joaninha falando que era o mosquito da dengue. Então, vamos tomar muito cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente vê. E é importante sempre, se tiver algum sintoma, sentindo mal, procurar ajuda no âmbito da saúde, dos hospitais, nos pronto-socorros. É isso aí. E é isso aí. Por hoje terminamos esse assunto vasto de medicina do viajante. Agradeço a sua audiência, deixo meu e-mail, entre em contato, que eu vou respondendo as suas dúvidas. A gente vai aprendendo, que a medicina ela muda, a gente se atualiza, e viajar é muito bom, mas precisa com cautela, precaução e análise dos sintomas. Eu sou a doutora Adriana Basso, administradora e médica, e venho aqui falar para vocês sobre a medicina do viajante. É um tema muito interessante, né? Tudo de bom. Tchau. E até a próxima.